Boa noite, boa noite. Felipe, Victor, tudo bem com vocês? Boa noite. Deixa eu arrumar Boa aqui. noite. Tá joia, Victor. Joia. Vou colocar aqui, tá? Só um minutinho. Ó, é isso que eu quero. Não, espera aí. Quero ver. Semana passada eu mantive assim, mas agora eu queria tirar. Deixa eu ver como que eu faço. Só um minutinho, tá? Deixa eu ver. Ué? Eu não consigo tirar essa nebulosa, não. Depois eu vou ver aqui com o Gabriel aqui. Enfim, deixa eu colocar aqui. Aí, cadê o pessoal? O pessoal tá com preguiça? Deixa eu colocar aqui nossa live, nosso material, segunda etapa. O Pedro pediu para avisar que ele está tendo um pouco de problema na internet, então ele deve chegar um pouco mais atrasado. Tá ok. Tá ok. Deixa eu ver aqui. Cadê? Esse. Mas o pessoal tá bem atrasado hoje. Né? O povo tá bem atrasado, o povo tá aí que tá com preguiça, isso porque passou por uma semana de prova, né? Então, agora que nós vamos iniciar a segunda etapa, a Daniel tá entrando, que bom, seja bem-vindo, Daniel. Enfim, então, realmente aqui estamos iniciando, né? Mais uma semana, depois de uma semana inteira de prova, espero que todos tenham se saído bem, né? Aqui, pelo que eu acompanhei das minhas disciplinas, graças a Deus deu tudo certo, né? Bem, aqui até coloquei aqui um post para a gente iniciar a semana, desejando a todos vocês uma semana abençoada, né? De um início daí de segunda etapa, que venha a ser uma segunda etapa de muita paz, muita coisa boa para vocês, tá bom? Seguinte, vamos, né? Estamos iniciando a segunda etapa. Hoje cedo encaminhei para os grupos de WhatsApp, né? Para todas as minhas disciplinas, distribuição de pontos e atividades que nós vamos realizar nessa segunda etapa. E eu vou apresentar, né? Como eu sempre faço aqui com vocês, mas eu vou fazer o seguinte: sempre gosto de deixar, né, para o segundo momento, no segundo, depois que a gente vier do intervalo, porque aí o meu quórum sempre ele é mais alto, né? E aí a gente tem a oportunidade, aí eu vou explicar, vou falar para vocês, tá bom? Então, mas de qualquer forma, já encaminhei, tá tudo postado no AVA, mas eu encaminhei para vocês no WhatsApp justamente para vocês já terem ciência, e mesmo porque às vezes eu não sei se vocês já têm acesso a todos, né? Ali a todas os itens que correspondem às unidades 3 e 4, então eu acho melhor também já encaminhar, tá? E eu vou explicar para vocês, mas eu vou fazer isso depois do que a gente voltar do intervalo, tá bom? Então agora, na verdade, nós vamos iniciar o conteúdo da nossa disciplina referente à segunda etapa, né? Que são as unidades 3 e 4. E aqui na unidade 3, nós vamos trabalhar sobre a biologia das algas, que é o que nós vamos iniciar agora, e vamos falar das plantas avasculares, tá? Vocês vão ver que nós vamos trabalhar com as briófitas. E na unidade 4, nós vamos trabalhar com as plantas vasculares e sem sementes, tá? Então, isso só para a gente ter uma noção, que é o que a gente vai trabalhar na nossa segunda etapa, para a gente finalizar, né? Afinal de contas, é isso. A gente começa, a gente tem ali a nossa primeira etapa, tem a prova e no instantinho, né? Tudo passa muito intenso. Bem, então vamos iniciar hoje nossa segunda etapa. Espero vocês, né, que não deixem as atividades para a última hora, ali no AVA as atividades de diagnóstica, de aprendizagem, enfim. Não deixem, né, para o final do semestre, porque acaba, a gente sabe, tudo passa muito depressa e acumulando, né? Hoje mesmo eu já encaminhei para todas as minhas disciplinas, né? Como eu falei com vocês, as atividades referentes à segunda etapa, e eu já recebi, inclusive, estudo dirigido aí, até de uma outra disciplina, mas eu já recebi. Então, eu acho que é isso mesmo.
comecem a fazer, é importante que façam bem feito, né? Mas que comecem a fazer, não deixem para a última hora, porque tudo está passando muito depressa, tá bom? Bem, e agora nós vamos literalmente, né, iniciar o nosso conteúdo sobre as algas, que é o 3.1, né? Só para vocês terem uma noção, eu vou apresentar você o material. Tem videozinhos curtos, mas que são didáticos. Tem Kahoot, enfim. Acho que tem umas coisas aqui para a gente criar uma diversificada, para a gente poder trabalhar sobre o assunto, tá bom? E aí, como sempre falo para vocês, deixo aí aberto para a gente poder dialogar, fica à vontade para perguntar, para participar, tá certo? Para a gente poder aí dar esse pontapé final à nossa disciplina, tá? Então, eu faço convite a vocês, vamos iniciar agora a falar sobre as algas, tá? Bem, e é isso, quando a gente, eu não sei se vocês, mas quando a gente fala muito de alga, né? Eventualmente vem para a gente muito o ambiente marinho, né? Mas nós vamos ver que as algas, na verdade, elas estão presentes em vários habitats, quer seja, sim, ambiente marinho, ambiente de água doce, tem espécies terrestres. Então, elas têm, até em função dessa diversidade, onde elas são observadas em diferentes habitats, elas também vão apresentar características também bastante variadas, tá? Então, eu faço a vocês o convite para a gente poder ver, né, as características que referem-se às algas. E elas, justamente em função disso, né, por serem observadas em vários ambientes, elas possam ser flutuantes, né? Possam ser observadas flutuantes na água, possam ficar, às vezes, aderidas a rochas, né? Ou, vamos recordar, nós vimos na primeira etapa, nós falamos dos fungos, né? E tem uma associação de algas e fungos formando os líquens, né? Então, nós temos ali também a presença, podendo ter a presença delas numa formação como essa, então mostra bem para gente, né? Essa diversidade deste grupo que vamos tratar a partir de então, tá? Bem, elas possam vir a obter energia, afinal de contas, todo ser vivo, né? Ele precisa de energia, reserva energética. E eles obtêm a energia por dois processos clássicos. Um, que é através, né? Que elas são fotoautotróficas, justamente a partir de energia por luminosidade, né? E algumas sejam heterotróficas, que vão absorver substâncias orgânicas do meio, tá? Então tem essa distinção. Maioria fotoautótrófica, mas ainda algumas heterotróficas também, tá? E essas fotoautótróficas, ou seja, que captam nutrientes a partir de luminosidade, justamente elas, né, que têm ali com a ajuda da fonte luminosa, então eles precisam de ter cloroplastos, né? E é isso que a gente mostra aqui nessa imagem. Observem aqui, né, que essas algas fotoautotróficas, elas vão apresentar clorofila presente dentro dos cloroplastos, tá? Então, na hora que eu coloquei essa imagem, querendo reportar a vocês a presença de estruturas de cloroplastos, tá? Que faz com que elas possam captar a partir dessa luminosidade, energia solar, ter a capacidade de sintetizar energia. E a grande parte dessas algas tem várias fontes energéticas, mas grande parte delas, elas vão ter reserva energética por amido, assim como a gente já viu e várias outras plantas também possuem reserva energética por amido, tá? Vocês vão ver que elas têm uma variedade muito grande de características, né? Então, existem algumas características que são presentes em situações que nós já vimos anteriormente, tem outras que são diferenciadas. Então, existem alguns elementos aqui que nós
teremos a oportunidade de ver que não são exclusivas, né? Mas que são compartilhadas características das algas em detrimento do que a gente já viu ou vem a ver em outros grupos, tá? Como eu falei com vocês, é um grupo bastante diversificado. Embora acredito que a maioria, quando a gente fala em algas, né? Realmente, às vezes vem aquela imagem daquele ambiente marinho, né? Daquelas algas. Mas, gente, vamos viajar um pouquinho? Vamos imaginar vocês, olha, Vitor, Letícia, Daniel, Felipe, Sara, todos vocês agora, inclusive para a gente quebrar essa situação que a gente está vivendo, né? Vamos viajar aqui hipoteticamente, né? Só hipotético, mas no sonho a gente pode, né? Estamos todos agora na praia, uma praia linda, paradisíaca, né? E a gente está ali vendo, já pessoal, vem a maré trazendo as algas, assim, aí você vê, né? Sente aquela aguinha batendo no pé, hein? Olha, já pensou que beleza, gente? Vislumbra essa situação. Olha aqui, que bênção. Embora, como eu falei com vocês, não seja exclusivo, mas é uma situação tão confortável, ainda principalmente para nós mineiros, né? Que temos a oportunidade de ver praia em situações bastante específicas, né? Bem raro de uma maneira geral. Então, assim, é muito bom. Então, vale a pena a gente pensar nisso. Mas por que eu estou falando disso? Embora a gente pense muito nessas situações, elas possuem características muito diversificadas e elas possam ter algumas características aqui de algumas, inclusive, apresentarem flagelos, né? Existem algumas algas que têm flagelos, tem outras que não possuem. Tem umas que apresentam parede celular, assim como nós já vimos em outras células vegetais. Então, assim, são características, né? Tem umas que nós vamos ver que são são unicelulares, tem outras que são multicelulares, né? Então, diante dessa diversidade, embora às vezes a gente se recorde ou viaje ali, né? No semblante, na imaginação, muito associado a especificamente no ambiente de praia, mas não é, né? Podemos aqui viajar, né, em termos de ambientes e diversidade de características das algas. Elas são muito bonitas, vocês vão ver. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ver aqui algumas fotos de diferentes algas, né? Algas microscópicas, né? Afinal de contas, já que elas possuem umas que são unicelulares, são microscópicas, que são muito bonitas, né? Com características muito particulares e, enfim, inclusive algumas assemelham-se, por exemplo, a protozoários, né? Essas que a gente fala que sejam unicelulares e ainda apresentam flagelos, então tem alguns que falam que tem que lembra, né? Dá aquele imaginário, aquela associação, por exemplo, que a gente vê em protozoários, né? Embora, obviamente, sejam características bastante distintas. Bem, a partir dessa diversidade, existe também uma diversidade quanto à reprodução. Existem algas que se reproduzem de uma maneira sexuada e assexuada. Existem umas que reproduzem de uma maneira vegetativa, por brotamento, por fragmentação. Então, tem, né, variações muito grandes quando a gente observa diferentes grupos de algas, tá? Oi, diga! Professora, boa noite. Boa Desculpa. noite, Daniel. Tá joia? Que bom ouvir uma voz. Que ótimo. Que Diga, ótimo. Daniel. Desculpa incomodar, é porque o Felipe ele tá tendo problema com o compartilhamento de tela. Ele já tentou entrar e voltar várias vezes e não tá dando, que a tela dele tá preta. Você se Certo. importa de fechar o slide e abrir de novo só para ver se Não, dá sem certo? problema nenhum. É só falar. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Vamos ver se dá certo. De nada. Deixa eu ver aqui. Vê se deu certo.
Ele Será falou que que não deu certo, não. Deve ser a internet não? dele mesmo. Deixa eu ver. Eu vou tentar mais uma vez aqui. Espera aí. Não tem problema não. Não custa nada. Ó, vamos só para ele. Eu vou. Não esquenta não, gente. Deixa eu só fazer assim. Vou ser um pouco mais drástica aqui, porque às vezes faz diferença para ele. E assim como ele, né? Às vezes pode acontecer com vocês também. Então, deixa eu ver aqui. Eu fechei até o meu arquivo. Estou abrindo novamente. Que aí também, se não der certo, é porque aí o problema é lá mesmo. Mas a gente fica tranquilo de ter tentado. Deixa eu ver aqui. Ó, cheguei a fechar, a abrir o meu arquivo. Tenha dado certo. Se porventura não deu certo, eu acho que então é com ele mesmo. Nada que eu fizer aqui faz diferença, não. Ok, obrigado. Desculpa atrapalhar. Não, Daniel, tem problema não, tá? E da mesma forma aí com vocês, qualquer coisa é só me falar, tá? Que a gente conseguir fazer com que todos vocês, né? Estejam até aqui hoje, eu estou vendo, vocês mesmos estão liberando o colega, né? Então, tô deixando correr solto, tô ficando de olho aqui e eu tô vendo que vocês estão entrando. Mas qualquer coisa também de dificuldade, vocês me falam para me admitir o colega aqui, tá bom? Que eu tô deixando por conta de vocês e pelo visto tá dando certo. Mas qualquer coisa me fala, tá? Então vamos retomar aqui. Eu estava falando do contexto reprodutivo, né? Até mesmo em função dessa diversidade, já que elas são observadas em ambientes diferentes, com características diferentes, né? Ou seja, desde algas unicelulares a algas pluricelulares, elas também têm uma variedade reprodutiva, né? Tanto via sexuada como via assexuada, tá bom? Inclusive nessa via sexuada, elas utilizam, inclusive, né, da forma que vêm apresentar gametas, até uma parte, inclusive, até mesmo flagelada, para ter a fecundação e ali a junção, né, de dois materiais genéticos. Da mesma forma que a gente já falou anteriormente, independente, né, de qual grupo seja dentro da biologia, quando tem a possibilidade de uma via sexuada, é interessante porque a gente amplia a diversidade, né? E isso para as espécies é muito bem-vindo. Mas, por outros momentos, existe também essa possibilidade de reprodução assexuada, que também mantém e ajuda ali as espécies a manterem-se nos diferentes habitats, tá? Professora. Oi, diga, Daniel. Agora o meu slide está travado naquela tela da frase. Aí eu vi também para as outras pessoas também estão, pelo menos. Ah, tá aquela de entrada? É. Essa. Voltei nela. Olha, mas é engraçado, aqui pro meu celular não tava. Eu tô indo, ó. Tá aqui a de apresentação. Vê aí. Tá mudando? Não, para mim não. Agora mudou. Mudou? Mudou, obrigado. Olha só. Vou voltar onde eu estava. Vê se agora tá aí falando do contexto reprodutivo. Para mim ainda não, mas está naquela frase: a maioria das algas habita água doces e salgadas. Agora foi, tá certinho agora. Obrigado. Ok, tá? Então vamos. É capaz de mudar aí um pouquinho, porque eu voltei e vim. Mas agora eu vou mudar aqui. Tendo essa variedade dos aspectos morfológicos, estruturais das algas, tá? Ver se porventura mudou. Mudou? Olha, tá falando sobre a variedade morfológica das algas. Mudou. Mudou? Então tá. E de qualquer forma, sim, Daniel e outros, eu não está me surpreendendo, porque os meus meninos aqui em casa também têm aulas no Teams.
E hoje tiveram algumas situações que ocorreram nas aulas deles, tá? De manhã, à tarde. Então, qualquer coisa vocês me falam que a gente vai ajustando aqui, tá? Porque, pelo menos, né? Aconteceram algumas situações lá com eles, no Teams, e que foi geral, não foi só uma questão deles, né? Fala assim, a internet, nada não. Que era, às vezes, uma coisa que acontecia de uma maneira geral com a turma. Então, isso até já me deixou. Falei, será que tá funcionando legal o Teams hoje? Tá, então qualquer coisa vocês podem me falar para a gente poder ir adequando. Que ele tá funcionando, mas às vezes ele tá criando umas dificuldadezinhas, tá bom? Então a gente vai amenizando isso no que a gente puder aqui. Bem, então é isso do que eu comentei com vocês, da mesma forma. Obviamente que se eu tenho algas com variedade em diferentes habitats, desde multicelulares, né, ou pluricelulares, eu obviamente vou ter também algas com aspectos morfológicos diferentes, né? E é interessante que na hora que a gente fala de alga, e a gente vai ver adiante, elas apresentam uma coloração, né? Inclusive, a gente utiliza muito dessa coloração, que é proveniente do pigmento observado nelas, como uma característica, né, a ser falada. Por exemplo, com certeza vocês já ouviram falar em algas verdes, em algas pardas, né, algas vermelhas. Então, é usual, inclusive, essa terminologia. E isso, lógico, né, impacta sobre a aparência delas, né? Na hora que nós observamos as imagens das algas, a gente vai ter uma diversidade muito grande, inclusive quanto ao aspecto morfológico, quanto ao formato e quanto também a essa coloração, a pigmentação observada nelas. O que causa aqui para gente imagens muito lindas, uma diversidade muito grande, né? E que inclusive impacta a gente de uma maneira bastante diversificada quando a gente observa as algas, né? Porque elas não existe aquela padronização, não é tudo igualzinho, não. Tem essa diversidade, ela acaba sendo até mais encantadora, né? Porque existe tantas diferenciações ali para gente, tantos detalhes que possam ser observados, que dá para gente esse encantamento quando a gente fala das algas, né? Bem, e isso nós vamos ver ao longo. Eu apresento aqui para vocês, tenho certeza que vocês já ouviram falar, a euglena, né? Que é uma alga unicelular. Perdão. Elas são observadas em ambiente de água doce, água salgada, inclusive ambientes salobros, tá? Água salobra. E elas são unicelulares. Eu comentei com vocês, né? Que na hora que a gente fala dessas algas unicelulares, dá uma conotação, lembra, né? Dá uma semelhança ao que a gente já viu de protozoários, né? Obviamente que não são distintos, apresentam características particulares, né? Inclusive, vamos ver aqui, né? Tem um formato, obviamente, já que ela é unicelular, a euglena é constituída por uma única célula. Tem um ambiente de núcleo, né? Ela apresenta o flagelo e ela vem apresentar várias estruturas internas, organelas, e algumas bastante particulares, como, por exemplo, estruturas de vacúolo, né? E estruturas de cloroplastos, que, como nós vimos, característicos de células vegetais, né? Então, é interessante a gente chamar a atenção para isso, porque existem características que são bastante particulares a elas, né? E elas, né, aqui a euglena, e eu vou apresentar daqui a pouco, tem até um videozinho que eu vou falar de uma maneira mais específica da euglena, que a gente está utilizando como exemplo, né, de uma alga unicelular, tá? E eu vou agora mostrar a vocês as algas multicelulares, que aqui vou entrar justamente aquelas que normalmente vocês já ouviram falar, mas em abundância, quando a gente fala em algas azuis, algas vermelhas, algas
pardas, algas verdes, né? Quando, não sei se vocês, a gente vê uma imagem como essa, né? Nos remete, sim, a algas que com certeza vocês já viram, né? Já tiveram oportunidade de observar, que às vezes é muito característico, porque como elas também possam ser observadas em diferentes habitats, né? Quando ali em ambiente de mar, a gente observa muito desse tipo de alga aqui também, né? A gente tem essa oportunidade, ela vem, ela flutua na água e ainda chega ali na região da praia, né? E elas, né, em função dessa variedade, elas possam ser macroalgas. Olha que lindo! Olha a grande quantidade. Eu vou mostrar a vocês. Tem um videozinho curto, mas que ele mostra, né, que eventualmente a gente olha um conjunto tão grande de algas e às vezes quando a gente observa, mesmo no fundo ali do ambiente aquático, quer seja ele de qual, né, se é doce ou salgado, mas que formam, eles falam, até colocam entre aspas, né, pequenas florestas de algas, né? Então a gente consegue verificar uma quantidade muito grande, uma diversidade muito grande, um nível populacional ali, né, bastante característico dessas macroalgas, tá? E as microalgas, como o próprio nome já seja sugestivo, por elas serem microscópicas, a gente tem, obviamente, maior dificuldade de observá-las, a não ser que a gente tenha a oportunidade de observar ao microscópio, né? Mas, contra as dimensões, elas são bastante variadas, tem essa variabilidade em tamanho, né? Muito grande. E olhem só, né? Que clássica da Euglena, e a gente tem aqui nessa observação, né, das algas unicelulares, porque elas possam ser isoladas, mas elas também podem formar colônias. Então, não é porque ela é microscópica que necessariamente ela tenha que viver isolada. Não, elas possam se agrupar, elas possam formar colônias, né? E aí também elas possam ser tanto móveis quanto imóveis. Então, isso que eu acho que é o meu papel de chamar a atenção de vocês, né? Existe essa diversidade. A gente não consegue colocar as algas dentro de um único perfil, não, né? Elas são muito variadas. Então, acho que é importante a gente verificar isso, porque nos chama a atenção, né? Na hora que a gente, por exemplo, vê em termos de uma questão, a gente tem que ter muito cuidado, porque por ela poder passear por várias características, né? Terem representantes com várias características distintas, a gente tem que ter cuidado, né? E analisar bem o que está sendo dito. E as multicelulares ou pluricelulares, elas vêm, né? Igual, olha que linda essa daqui, alga vermelha, né? Elas possam ser filamentosas ou elas possam ser apresentadas no formato de lâminas, serem laminadas, tá? E isso, logicamente, tem ali a sua variabilidade grande. Eventualmente, às vezes a gente não remete, às vezes a gente não tem. A gente já ouviu falar, eu tenho certeza que vocês já viram em termos de imagens, de vídeos, né? Mas, de qualquer forma, existe uma diversidade muito maior do que, às vezes, aquilo que a gente normalmente tem a oportunidade de observar, tá? Olha só, coloco aqui para vocês, justamente para chamar a atenção quanto a essa diversidade. Olha, as euglenófitas, tá? Que possam ser flageladas ou não significa obrigatoriamente. As grisófitas, que entre essas a gente tem como, por exemplo, as diatomáceas, tá? Interessantes também, muito, muito característicos, que nós vamos ver daqui a pouco. Muito observadas também, inclusive com alguns objetivos interessantes. Até a presença dessas diatomáceas possa até ser observado, por exemplo, no caso de diagnóstico de observação no estudo no IML, tá? Porque às vezes possam ser observadas,
do cadáver, isso é indicativo, por exemplo, de afogamento, tá? Vocês vão ver, vou mostrar para vocês. Tem os dinoflagelados também, tá? Tem as algas verdes, as pardas e as vermelhas, tá? Então, aqui só para a gente verificar essa diversidade muito grande, né? Em diferentes situações das quais nós vamos ter oportunidade de falar daqui adiante. Como eu falei, as unicelulares, elas possam vir a ser observadas, quer sejam isoladas ou quer sejam formando colônias, né? E essas colônias são justamente grupos de indivíduos que pertencem a uma mesma espécie e que vivem associados. Eles possam viver associados, né? Como igual aqui a gente pode observar, possam viver agregados por uma substância mucigilinosa, que ajuda ali a manter todos, né, unidos dentro de um ambiente. Agora, elas também possam promover presença de talos, que é o que a gente tem observado aqui. Olha só. Talos são justamente essas estruturas, né, que vão ajudar a fazer com que haja união de diferentes estruturas de algas, tá? Elas acabam sendo conectadas entre si. Então, essas aqui, né, são algas das quais elas possam ser organizadas em estruturas que são denominadas de talos, fazendo com que, literalmente, elas tenham essa associação, né? Elas acabam sendo associadas entre si. Grande parte das algas, né, funcionam e são observadas formando talos, tá? E elas são classificadas, como eu falei com vocês, normalmente pela cor que é predominante nelas, tá? Isso, obviamente, tem a ver com o pigmento que está ali presente nas células. Então, por isso que a gente observa, né? Vê uma alga verde, uma alga vermelha, uma alga parda, e a gente realmente faz essa associação, né? Utiliza essa nomenclatura para poder falar sobre elas, tá? E elas são classificadas assim, facilita, logicamente. É interessante que elas, né, elas possam também sofrer, né, danos e vir até também ter prejuízo quanto à intensidade dessa coloração que elas apresentam, né? Enfim, isso tem vários aspectos interessantes em relação às algas, que elas possam promover fenômenos, alguns como bioluminescência, como eu vou falar adiante, ou, por exemplo, a observação que a gente chama de maré vermelha, né? Que inclusive é a partir de algas tóxicas que possam ser observadas, tem uma alteração da própria coloração da água, tá? Mas em função da predominância de determinadas algas. Então, tem uma associação muito grande em termos de cor, que a gente sempre se refere quando fala, né, às algas. E aqui, né, chamando atenção, isso eu até já tinha falado anteriormente, porque é uma nomenclatura que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, né, e até mesmo para associar, para aproximar vocês, pelo fato de já terem ouvido falar, de fato, né, igual as algas azuis ou as cianofícias, né, todos vocês já ouviram falar, tem as vermelhas, as verdes, as pardas, né, enfim, que é uma nomenclatura bem usual. E agora eu venho apresentando para vocês um pouquinho sobre cada uma delas, tá? As cianobactérias, que são a gente até fala sobre elas bem no início, inclusive quando a gente fala ali até mesmo da associação das primeiras células que foram formadas, né? Então, quando a gente fala das cianobactérias ou algas azuis, é algo que a gente fala, que a gente nos remete, né, a outros assuntos, inclusive, que já tivemos oportunidade de estudar, né? Elas são células procariotas, são células mais simples, obviamente,
né? Unicelulares, ou seja, são observadas uma única estrutura, né? Elas possam ser observadas tanto da forma livre como formando colônias, e elas, na verdade, cianobactérias, elas não são observadas sob a forma flagelar, tá? Que é uma característica delas. Elas apresentam uma clorofila, que é a clorofila A, então é por isso que dá essa coloração, a gente fala essa coloração meio esverdeada, azulada, né? Um verde azulado, uma coloração bem clássica, né? Por causa dessa clorofila A presente nela, tá? Que é predominante nela. Então, como eu falei com vocês, toda essa manifestação de coloração tem muito a ver em relação aos pigmentos observados nessas células, né? E no caso, basicamente, aqui eles apresentam essa clorofila que dá essa pigmentação, tá? Elas são observadas em algas doces e salgadas, né? Eu já até falei também isso anteriormente, e possam, inclusive, serem. A gente também já citou elas quando a gente falou da presença dos fungos, né? A associação simbiótica que elas fazem com os fungos, tendo a formação dos líquens. Então, elas são muito presentes na formação dos líquens. Então, elas também compõem, grande parte são as cianobactérias que estão ali presentes, ou algas azuis que estão ali presentes, formando os líquens. E olha, a gente tá aqui gêneros, né? Como aqui o nostoque, a oscilatória, que são gêneros de cianobactérias. E eu acho interessante, eu coloquei essas imagens para vocês, para nos remeter, né, à diversidade morfológica. Olhem só a nostoque, percebam vocês que elas vivem, né, em colônias. E olhem, percebam, né, um aspecto bastante diferenciado, como, por exemplo, quando a gente pega a oscilatória, né? Então, que aqui, no caso, elas acabam sendo no formato livre, tá? É importante para a gente ir identificando, né? Condicionando o nosso aspecto visual, a nossa observação, em termos da identificação, isso facilita muito. As algas verdes, né? Morfologia variada, afinal de contas, elas têm, sim, grandes observações de diferentes formatos. O que não se vê nas algas verdes é o formato ameboide. Isso não se vê, né? Agora, fora isso, as demais características são bastante particulares, bastante diversificadas aqui, observadas entre as algas verdes, tá? Temos aqui a clorófita e a Scleptophyta, né? São dois gêneros aqui para a gente observar diferentes aspectos morfológicos delas, tá? É lógico, a partir do momento que elas são observadas em habitats distintos, até, né, características de água doce e salgada, obviamente elas acabam ali adaptando-se ao meio e sendo observadas em diferentes formatos, né? Isso ajuda muito a justificar essa diversidade. Olha que lindo, né? A gente tem observação das algas verdes, são muito observadas no formato unicelular. E aí a gente fala assim, mas por que a maioria seja microscópica? Eu vejo, se na hora que eu vejo, Luciene, uma alga verde, sempre me vem uma imagem como essa. Mas porque realmente, em termos de imagem para a gente, vem aquilo que a princípio é mais particular para a gente, né? Que é notório, se a gente jogar ali, o que vai ser mais marcante para a gente são imagens de algas pluricelulares, né? Mas as unicelulares microscópicas, que embora sejam a maioria, a gente às vezes não observa tanto, né? Mas não quer dizer que não exista, porque a gente não tem essa acuidade visual para observar e acaba, consequentemente, não fixando a presença delas, né? E elas, né? Então podem ser também tanto sésseis, né? Quanto móveis. Então continua com aquela diversidade de serem observadas. Olha só, que bonito, né?
como a gente consegue perceber, elas inclusive no substrato de ambientes aquáticos, né? Aqui até mesmo uma certa delicadeza, né, dessas algas. Grande parte, né, vivem sim no ambiente de água doce, mas, como a gente falou, isso para ela não é exclusividade, né? Possam ser observadas, inclusive, olha, em cinzas vulcânicas. Então, só para vocês perceberem como que, inclusive, elas têm uma diversidade tão grande e, logicamente, conseguem se adaptar a diferentes ambientes que possam, né, ser observados em ambientes, assim, bastante inóspitos, né, dos quais a gente não imaginaria que necessariamente seria possível de observarmos, né? Aqui, no caso das algas verdes, elas vão apresentar tanto a clorofila A como B. A gente viu que as algas azuis, elas apresentam a clorofila A, né? E aqui ela tem clorofila A e a clorofila B, tá? E aí, logicamente, que dá essa diversidade aqui em termos de coloração, né? Que essas, como a gente fala, são as algas verdes. Como fonte de reserva energética é o amido, tá? A principal forma de reserva energética das algas verdes, tá? Que é um polissacarídeo, só para a gente recordar, né? Mas é a maior fonte, né, de energia observada aqui para essas algas. Só aqui, coloquei para vocês. Essa daqui que é a qual, né? Não sei se vocês se recordam de já terem observado, a uva, ela é um gênero, né, relativamente comum, bem observado. Essas aqui a gente menos, porque elas são microscópicas, né? A Volvox, a Cenedesmus e a Netrium, né? Por serem, obviamente, microscópicos. Aí a gente não tem essa associação, essa proximidade. Mas não que a gente já não tenha tido, né, oportunidade de estar no mesmo ambiente. É realmente uma característica de não poder ter tido oportunidade de identificação. Existem as algas glaucas, né? Olhem só. Aqui no caso, elas têm, a glauca é uma coloração, a gente fala verde azulada, né? Elas têm esses nuances de coloração, que pra gente, às vezes a gente bate o olho assim, de uma maneira mais, né, mais básica, e às vezes posso até não achar tanta diferenciação assim, né? Fato é que a partir do momento que a gente estiver, por exemplo, trabalhando com algas, tendo que identificá-las, classificá-las, obviamente isso é fundamental, né? Aqui é importante a gente ver essa diversidade, que é um papel nosso. Os biólogos, né, precisam saber dessa diversidade. E, eventualmente, se você for trabalhar com isso aí de futuro, aí você vai ver, né, vai perceber essas diferenciações e como que elas são importantes ali em termos de classificação, né? No caso aqui específico, elas são essas verdizuladas, elas apresentam também como presença de reserva energética, também é o amido, né? Que tem ali, isso daqui é fundamental, né, gente? Todo ser vivo ele precisa de reserva energética, né? Afinal de contas, da onde que ele retira ali para que a sua estrutura básica celular possa trabalhar, possa funcionar de uma maneira adequada. Então, tenha como reserva, por isso que a gente sempre destaca aqui. Vocês vão ver, né? Vamos apresentar aqui em diferentes grupos qual que é o principal tipo de reserva energética. O amido entra de uma maneira muito presente, né? Mas não é exclusivo, não. Vocês vão ver, tem lipídio, né? Então, tem diversidade. Olha só as algas vermelhas, né? Também denominada de rodófitas. Essas são mais exclusivas marinhas. Não são, não significa que seja totalmente, né? Mas a grande maioria, de fato, elas sejam marinhas, ou seja, típicas de algas, de águas salgadas, né? Elas tendem a não ter um tamanho muito grande, não. Ela tem de poucos milímetros a alguns poucos centímetros, né? Elas tendem a não ser observadas necessariamente em grandes portes, tá?
grande maioria seja filamentosa, e apresenta clorofila A, tá? Com uma pigmentação vermelha, devido à ficoeretrina. É esse pigmento que dá a ela, né, essa coloração avermelhada clássica, que nos faz dar essa classificação de alga vermelha. Aqui, né, reserva energético amido. Nesse caso específico, elas tendem a real também, não tem células flageladas, né? Então, é porque elas já são naturalmente pequenas e a maioria delas elas vivem em colônias, né? Inclusive estabelecem presença de talos. Então, elas tendem, a sua grande maioria, a serem macroscópicas, tá? E não são flageladas, não apresentam flagelos dentro desse grupo. Apresenta aqui, como eu falei com vocês, que ia ter oportunidade, inclusive vai ter um videozinho, tá? De mostrar a vocês as euglenas, que já falei anteriormente, porque é um exemplo clássico, né? Típico de uma alga unicelular. E acredito que vocês já tivessem ouvido falar sobre as euglenas, né? São unicelulares, flageladas, a sua grande maioria, né, vivem livres no ambiente, tá? Ou seja, elas tendem a não formar colônias. E elas, como eu também falei anteriormente, têm essa diversidade de ambiente. Ambiente marinho, ambiente de água doce e até água salobra, tá? Como eu falei com vocês, a associação, né, é semelhante aos protozoários. Pelo próprio desenho esquemático, se a gente tiver que fazer, a gente faz essa associação, né? Nos remete, nos faz lembrar, tá? Muito clássicas em local com riqueza de matéria orgânica, tá? Então, se a gente for aí um ambiente aquático que tenha muita matéria orgânica, a gente tende a ter uma maior quantidade de euglenas, tá? Por exemplo, se a gente fizer uma infusão, né? A gente tem a oportunidade, às vezes, de observar. Por quê? O que é infusão? Ali uma água e coloca, por exemplo, folhinha de alface, né? Ali naquela água. E deixa. Logicamente que aquela folhinha de alface, ela vai se decompor, né? Gerar ali nutrientes, né? Então, tem uma chance da gente observar naquele ambiente onde eu vou ter ali maior riqueza de matéria orgânica, né? Realmente esse tipo de alga. Aqui eu vou colocar para vocês, ele é pequenininho, mas eu acho interessante, porque dá para a gente ver elas, ao invés de só ter essa observação, né? Delas com esse formato chapado de foto. Olhem só, vou colocar aqui, ó, que ele é curtinho, mas eu acho que vale a pena a gente ter essa observação. Só um minutinho aqui. Eu tirei mesmo, tá, gente? É que eu vou pôr aqui na internet, o endereço aqui, ó. E vou pôr para vocês. Muito bem, é isso mesmo. Deixa eu colocar aqui, deixa eu puxar. Eu acho que não tem som, não. Que é só mesmo o movimento delas. Mas, de qualquer forma, eu vou incluir som para a gente não ficar sem. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu. Agora eu vou pôr maior aumento. Tá? Aqui. Olhem só como que elas estão, né? Ao movimento delas. Tá? Chamar a atenção aqui para vocês, olha. Então, isso mesmo, não tem som, não. Né? Mas eu acho interessante para a gente ver. Olha que bonito, né? É muito bonito. A gente que às vezes não tem a oportunidade de observar, né? A gente ter microscópio aqui. Aqui dá até para vocês perceberem o movimento flagelar. Olha, né? É discreto, mas é para vocês perceberem. Opa, deixa aqui, voltar aqui. Ó, deixa eu... É muito bonito, né? Que se observa em microscópio.
Tem tanta coisa à nossa volta e a gente não tem oportunidade, às vezes, de perceber. Então, tá aqui. Tem ali o endereço, como eu né, deixei aqui o endereço para vocês. Se depois vocês quiserem dar uma olhada a mais. Ah, aquilo agora é só isso. Ó! Que é isso? Não, propaganda? Imagina. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu pôr. Aqui, esse. Deixa eu ver se apareceu aí para vocês. Isso, tá? Voltou ao meu slide, tá bom? Ver se... Ó, a foto aqui. Fazendo menção, né, ao vídeo. Vou mudar, ó. Vamos ver só se... Não mudou nem ali, nem aqui. Olha, agora eu mudei. Ok? Qualquer coisa vocês me sinalizam, tá, gente? Bem, tem, né, essas algas, algumas possam ser inclusive incolores, a maioria apresenta essa coloração mais esverdeada, né, como as clorófitas, justamente quando a gente fala que tem, né, literalmente aquela pigmentação esverdeada, né, e que então tem essa variedade também, olhem, inclusive aqui dá pra gente perceber que nem toda ela, né, apresenta necessariamente a coloração. Olha só aqui não apresenta parede celular, por isso que elas dão esse aspecto. Aqui é um outro videozinho, ó, deixa eu pôr aqui. Que tudo é bom, que é como se a gente estivesse vendo no microscópio, olha. Aqui. Ver. Só um minutinho, que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Essa. Aqui, tá? Oh, perdão, não é isso não. Aqui. É isso que eu tenho que fazer. Não, mas para vocês agora, isso. Agora aqui para mim, vou voltar aqui, ó. É só em termos de vocês observarem o movimento mesmo, olha. Olha. Tá? Para vocês perceberem. Olha. Legal, bonito, né, da gente ver, inclusive, olha. Aqui, diferença, ambiente, né, ali de água, então, não aparece só exclusivamente. Olha, tem sedimento também, bactéria, né? É bonito, né, gente? Olha. Não, eu vou ficar aqui mais 2 minutos com ela, não. Já deu para vocês verem. Bem, deixa eu pegar e deixa eu pausar aqui, que senão daqui a pouco começa a propaganda também. Deixa eu ver aqui. Vou passar agora para o meu slide de novo, tá, gente? Olha, vê se vai aparecer para vocês. Deixa eu ver aqui. No meu aqui apareceu. Ah, tá. Esse slide mesmo. Qualquer coisa diferente vocês me falam, tá? Bem, então, esse aspecto, né, essa delicadeza que a gente observa nelas, por isso que é tão legal, tão bom ver sobre esses videozinhos, né? Justamente porque elas não apresentam a parede celular, né? Então dá uma delicadeza, elas apresentam uma estrutura, uma película, né? Que envolve a célula. Então, por isso que dá essa conotação, aquele aspecto, aquela delicadeza, aquela semelhança protozoário, né? Então, por causa disso, são estruturas realmente mais finas, mais delicadas, né? Muito características, como eu falei com vocês, muito presentes nos ambientes que apresentam riqueza de matéria orgânica. Olha aqui que bonita. As criptófitas, né?
também, geralmente microscópicas, dá para a gente ver. Pela foto a gente logo observa, né? Elas possam ser flageladas aqui, ó. Inclusive dá para a gente perceber aqui a presença de 2 flagelos. Quando a gente fala de flagelo, gente, às vezes não é a única estrutura flagelada, não, tá? Posso ter 2 ou mais estruturas flagelares, tá? Porque a gente acha que, né, que sempre fala de flagelo, é como se ele fosse único, não. Como aqui, podem serem observadas às vezes mais de uma estrutura flagelar, tá bom? Também, tanto ambiente de água doce como a água salgada, vão apresentar as clorofilas A e clorofila C, tá? E tem esses pigmentos, olha, dá para vocês perceberem essa pigmentação mais intensa dentro dela, que são tanto pigmentos vermelhos como pigmentos azuis, né? E também tem aqui, mais uma vez, nas criptófitas, também, assim como a gente já viu anteriormente, como principal fonte de reserva energética o amido. Também não tem parede celular, né? Então, por isso essa delicadeza, essa observação, quando a gente tem aqui, né, imagens microscópicas, tá bom? Aqui dá para vocês verem mais uma vez, ó, 2 unidades flageladas, né? Enfim, que como ele é muito delicado, eu peço a vocês que percebam, né? Porque às vezes se vê assim rapidamente, às vezes nem percebe que tem a presença de flagelo, né? Por ser essa estrutura realmente delicada. Mas é importante a gente, até mesmo da gente condicionar, né, a nossa observação, a nossa visão, para a gente poder identificar, tá bom? São espécies que, inclusive, conseguem fazer englobamento de partículas ali no ambiente. Olha, eu acho essa aqui linda. E eu não vou falar do que ela me lembra, não, mas ela me faz ter uma imagem, me lembra de estrutura completamente diferenciada, que não teria nada a ver aqui com alga. Mas ela me faz essa associação. Não vou nem falar que é justamente para não confundir, não ter nada disso. Mas o aspecto dela, né? Olhem só, né? O aspecto, a formação dessa alga, que são as aptófitas, é muito particular aqui, ó. Olha que bonito. Ela é um desenho único, olhem só. Né? E uma delicadeza, né, de elaboração muito grande. Olha, gente, aqui a gente pode falar à vontade, né? Estamos entre biólogos. Às vezes na que a gente conversa, apresenta uma imagem dessa, se não for biólogo, às vezes até acha estranho a gente falar que é bonito. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Tem coisa que só o biólogo mesmo para poder, às vezes, achar essa beleza e tudo, mas é lindo, né? Quando a gente analisa a natureza e como é formado, o cuidado que a natureza tem, né? É incrível, é muito bonito. Só acho que a gente mesmo para poder valorizar, né? À toa que a gente gosta da biologia. E elas são normalmente unicelulares, né? Na sua maioria, embora também possam ter representantes multicelulares, tá? Mas clássico mesmo, na hora que a gente fala aptófita, são essas imagens aqui que a gente está vendo, né? Olha, aqui, ó, só para vocês terem uma noção, isso aqui corresponde a 2 micra. Então, só porque a gente vê assim, né? Parece serem estruturas grandes, extremamente microscópicas, né? E é interessante porque, assim, a gente precisa ter observação, né? Caso contrário, a gente não conseguiria perceber a beleza e o aspecto morfológico característico dessas algas, né? Elas possam vir a apresentar flagelos, sim, inclusive mais de um flagelo, tá? Marinhas, na sua grande maioria, tem pigmentos de diferentes colorações, dentre eles mais específico amarelado, né? Então, muito clássico aqui, muito presente, né?
e típica aqui, ó, a ptófita, olha aqui no caso, né? Esse aqui é o gênero Emiliana, tá? Então, por quê? Como exemplo, né, de gênero, que é a Euglena, como eu falei com vocês, como eu mostrei anteriormente, a Gracilaria, que é um gênero de uma alga vermelha, né? Então, até aqui nessa imagem, se a gente observar, olha só, que são diferentes tipos, né, de algas que nós já vimos até então. Reparem a diversidade, o aspecto morfológico, como que na hora que a gente observa assim, se a gente colocar isolado, às vezes você não, se não, você já não tiver esse conteúdo, né, ali sintetizado para você, você acha que se trata de estruturas diferenciadas, né, absolutamente diferentes, grupos distintos, não são, são todas algas, né? Mas acho que isso daqui mostra muito, e eu acho que isso é fundamental, dessa diversidade. Não tem como falar de algas e colocar tudo um padrão único, né? Não tem. É importante a gente sair justamente com isso, a diversidade desse grupo, né? A diversidade morfológica deles, inclusive de importância. Daqui a pouco a gente vai falar, existem algas importantes utilizadas no setor alimentício, né? Quem gosta aí de uma comida japonesa sabe bem do que eu tô falando, né? Da mesma forma que existam algas que, como eu já falei para vocês, que emitem substâncias tóxicas e que, uma vez presentes na água, a gente deve evitar, inclusive tomar banho ali ou fazer ingesta, inclusive, né, daquela água. Então, assim, da mesma forma que elas apresentam diferentes aspectos morfológicos, observados em diferentes habitats, elas têm diferentes funções, né? Importâncias distintas aí dentro desse cenário, né? Então, acho que é importantíssimo para a gente verificar isso, porque é muito comum, né? Quando a gente estuda, a gente quer colocar tudo dentro de um patamar, né? Ou a grande maioria dentro de uma conjuntura para a gente guardar e meio que tentar padronizar. Porque a gente não tem como ter essa padronização. É importante que a gente abra esse leque, né? Veja realmente essa distinção, essa diversidade e associe isso para a gente, né? Que é fundamental. Olhem só que lindas as diatomáceas. Elas são lindas, elas apresentam o que a gente chama de flústulas. Eu coloco aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Flústula, tá? Apresenta essas flústulas que elas literalmente são interessantes porque elas estão presentes e elas possam se fossilizar, sabe? Elas fossilizam. Então, a gente consegue, às vezes, perceber a presença de algas de tempos muito remotos, né? Elas permanecem, elas fossilizam, né? Então, isso é interessante. Biologicamente, então, nem se fala da importância que tem de um achado de uma diatomácea, tá? Microalgas, deu para perceber, né? Vista sob microscopia. Unicelulares, né? Podem formar colônias, sim, mas muitas vezes são observados livres, tá? Não apresentam flagelos e também ter diversidade de apresentação, podem ser observados tanto em ambiente de água doce quanto de água salgada, tá? Mas elas são muito clássicas em termos de observação, né? Pela presença da fústula, que eu vou mostrar a vocês, tem até uma distinção quanto à presença dessa fústula, né? Quer seja radial ou penada, enfim, vou apresentar para vocês. Mas elas são muito características, né? Fáceis de serem observadas. Olhem só, né? Olhem aqui, ela apresenta essa coloração castanho dourada, uma coloração bem clássica, né? Bem típica. Olhem só a diversidade em termos de formato, tá? E elas apresentam clorofila A e C e tem a flucoxantina, né? Flucoxantina, isso mesmo. Que é essa que dá essa pigmentação dourada,
tá? Aqui, elas têm como principal reserva energética lipídio. Já tinha até comentado com vocês anteriormente, que embora a gente veja muito, né, reserva energética amido, mas no caso aqui específico das diatomáceas, a principal reserva energética delas é lipídica, tá? E aqui, como eu tinha, né, antecipado, elas têm a presença da frústula, né? O que é essa frústula? São estruturas bivalvas, tá? E que elas se encaixam, tá? É uma estrutura periférica, uma estrutura observada externamente, tá? E ela, literalmente, elas se encaixam, são duas partes que se sobrepõem e se encaixam. Então, olhem só, tá? Essas são carapaças das diatomáceas. Então, elas são constituídas por essas carapaças, né? E elas, realmente, eu coloquei aqui, porque olha só que bonito. Olhem, isso aqui é vista sob microscopia eletrônica de varredura. Por isso que a gente pode observar, assim, maiores detalhes, né? Muito mais fácil, tem muito mais detalhe do que necessariamente a gente tem numa microscopia óptica, por exemplo, né? Mas olhem só, as frústulas, elas possam ser ou bilaterais ou serem simetria radial, tá? Que eu mostro aqui, ó, nesse desenho, que eu acho que fica mais fácil de vocês perceberem, né? Olhem aqui, ó, essa daqui é uma diatomácea penada, ela tem simetria bilateral, né? Por quê? O que eu tenho de um lado, perceba que eu tenho igualzinho do outro lado, né? Então, ela é uma simetria bilateral, que é o que a gente chama de uma diatomácea penada. Agora aqui, perdão, eu tenho uma diatomácea cêntrica, uma estrutura circular, né? Com uma simetria radial, né? Olhem só, proporção de superfície e volume é maior do que o que a gente observa nas diatomáceas penadas, né? Essas diatomáceas cêntricas, elas flutuam com muito mais facilidade, tá bom? Olhem só, diga, Daniel. Esse slide anterior não tem no slide do Ava, não, né? Aqui, Daniel, possa não ter, que às vezes eu acrescento. Não, tá? tranquilo. Tá, mas qualquer coisa também, depois eu atualizo lá. É porque eu sempre gosto de mexer, se eu acho uma imagem diferente, eu não deixo de colocar, não, tá? Mas depois, se eu substituo o arquivo lá, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui. É porque esse negócio de imagem, às vezes a gente não acha uma imagem didática e depois acha uma que vale a pena, e aí eu incluo, tá? Olhem aqui que bonito, né? Nessa imagem aqui, tá? A diversidade delas, né? Justamente essas frústulas, como eu falei com vocês, olhem, por isso que elas fossilizam, né? Elas realmente elas se mantêm muito mais, né? Essas estruturas elas literalmente mantêm muito mais, possam ser observadas de uma maneira mais fácil, né? Então, por isso que elas possam ser utilizadas, como eu falei com vocês, aqui na medicina legal, ela tem importância, mas, poxa, olha, porque se observar, né, as diatomáceas, que elas, inclusive, no caso, são mais fáceis de ser observadas, que, inclusive, elas se mantêm, né, porque é ali matéria, imagina, mesmo na presença, matéria orgânica em decomposição, ela também iria se perder, né? Mas no caso específico, como elas são muito presentes, quer seja em água doce ou água salgada, em situações que as pessoas possam vir a falecer por afogamento, logicamente que na situação de afogamento, ela tem ali, né, a ingesta de água e possa ter a presença dessas diatomáceas no organismo, né, indicativo ali de realmente ter entrado, de ter ali presença, né, nesses casos.
Ela também é interessante, como eu chamei a atenção de vocês para a gente, né, dentro da biologia, pela capacidade de se fossilizar, uma vez elas possam ser observadas em diferentes ambientes, né, que estão ali sob estudos dentro da paleontologia, e ali, uma vez identificando, fazendo essa reconstituição, né, dos ambientes a tempos remotos. Então, também isso é muito importante, né? Para a gente, dentro da biologia, que ficamos ali dentro especificamente da paleonto, né? Tentando ali buscar indícios, fomentar aqui, né, os achados e a esse quebra-cabeça, que é conseguir entender, né, o que tivemos no passado, que ambientes que estavam ali antes, né? Enfim, para entender um pouco desse cenário que aconteceu ao longo dos milhares de anos. Então, obviamente, ela também tem essa importância muito, muito clara e que acaba sendo facilitado por essa capacidade de fossilização. Olha que bonito, essas são as algas pardas. Eu acho que vocês também possam se recordar delas, o ambiente marinho, né? Porque às vezes a gente tem essa observância, né? Quando a gente está ali naquela praia. Ei, gente, já pensou? Comendo ali um peixinho, né? Aquela vida relax. Oh, trem bom. Gente, é incrível. Quando a gente não pode, é que dá mais saudade ainda, né? Agora não pode sobre tudo, não pode porque não tem tempo, não pode porque não tem dinheiro, e não pode porque é pandemia também, né? Então a gente até pega a pandemia aí até como pano de fundo, mas então, eu também não poderia ir agora para a praia, não, mas imagina, né? Como é que dá saudade? Dá. E então essas zoofícias, né? Que são as algas pardas, das quais a gente também tem a oportunidade de observá-las nesses ambientes, tá? Olha só, né? A grande maioria são pluricelulares, né? Então, realmente, são as mais observadas, inclusive formando ali presença dos talos, tá? Olha que lindo. A maioria das espécies marinhas, como eu falei, grande parte ambiente oceânico, né? Observado sobre rochas e até mesmo sobre outras algas, mantendo isso aqui epifitismo, tá? Existem flutuantes, sim, tá? Inclusive, a gente às vezes elas podem chegar ali nas praias, né? Justamente por flutuarem. Olhem aqui, né? Elas têm presença predominante da clorofila A e C, né? E carotenoides, que dá essa coloração clássica. Bom, parede celular com celulose, reserva energética é laminarina, que é um carboidrato, tá? Específico, mas é um carboidrato presente aqui nelas, como reserva energética. Aqui, olha, são as douradas. Olha que bonito, isso aqui é uma colônia, né? Olha só, formando uma colônia. Cada aqui é um representante, olha, tá? Formando uma colônia. Bom, são as algas douradas ou crisofícias, tá? Classe das crisofícias. Microscópicas, dá para a gente perceber, né? São unicelulares, que possam ser observadas livres ou formando colônias, como está aqui no caso, tá? Ou também ser apresentadas filamentosas. Olha aqui, maior detalhe, né? Elas aqui, né? Sendo observadas. Elas são maioria de água, ambiente de água doce, tá? Opa! Aqui no meu celular, a chamada foi desconectada. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Oi? Estão? Que bom, porque aqui no meu celular deu isso. Chamada desconectada. Agora eu já até voltei. Então tá bom, antes isso. Mas é só para a gente acompanhar e qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? Isso. Que aqui, ó, sumiu. Fiquei com medo de ter sumido geral.
Que bom. Essas são muito clássicas, são as dinoflageladas. Essas, né, que tendem a ser unicelulares, logicamente a gente tem menor familiaridade a elas, né? Mas elas são interessantes. Elas, vocês vão ver, elas formam situações aqui das quais vocês já ouviram falar, tá? Mas a gente não recorda morfologicamente delas, por serem microscópicas, tá? São as dinoflageladas, que elas são, a grande maioria apresentam flagelos, tá? Embora existam algumas que sejam sésseis, tá bom? Olha aqui também, olha a diversidade morfológica dessas algas, né? Olha o desenho, a representação, né? Olhem só, né? Ou seja, a gente está aqui tratando de uma diversidade muito grande, até mesmo quando a gente fala dentro de um determinado grupo de algas, né? Aqui, a maioria delas são incolores, tá? Normalmente, elas se alimentam fagocitando o alimento, tá? E digerem em váculos digestivos presentes nessas estruturas celulares, tá bom? Olhem aqui, olha que bonito, né? Olha o aspecto morfológico delas, diferenciado, né? Olha só, né? Aqui elas são por várias apresentarem ausência de uma coloração, de pigmentação, né? Aí, logicamente, o aspecto morfológico fica até diferenciado aqui para gente, né? O que é interessante? Eu falei que vários de vocês já ouviram falar, porque vários eles apresentam bioluminescência, tá? E elas, né, possam se associar a bactérias e causarem, de fato, ali uma observação específica, chamativa no ambiente aquático, tá? Nós temos aqui, olhem só, olha a representação, né? Esse aqui seria o gênero Esteatella. Macrocistes, aqui é um exemplo de eufeofícies, aqui são exemplos de várias algas, tá bom? Diatomácea, a feofícia e essa daqui que é um dinoflagelado. Então, aqui é até uma representação de imagens que está lá no nosso livro didático, né? Que vocês sabem que eu retiro como base aqui do meu material. Mas aqui específica, dinoflagelada, é só essa daqui que é a C, tá? Olhem, percebam como ela é diferenciada, né? Ela, como eu falei, a grande maioria não apresenta pigmentação e é unicelular. E aqui do que eu chamei a atenção de vocês já terem ouvido falar sobre essas dinoflageladas. Porque acredito que vocês já tenham ouvido falar em maré vermelha. Vocês já ouviram falar em maré vermelha? Nem que seja em um programa de televisão, alguma coisa assim, né? De curiosidade, enfim. Já devam ter ouvido falar. Oi? Alguém quer comentar alguma coisa? Essa maré vermelha, eu já tive a oportunidade de presenciar, não recomendo. Sério? Aonde que você estava? Se eu não me engano, era a Praia do Forte, no Rio. Tem uns quase 15 anos isso. A ondazinha vermelhinha para poder grudar em tudo que você imagina. Que legal, Sara. E sabe que quando é assim, não é indicado entrar na água, viu? Não é indicado, porque aqui são substâncias tóxicas que dá essa coloração, que é muito bonito, né? Que é chamativo, enfim, mas não é característico para a gente entrar no ambiente. É só mesmo para apreciar o fenômeno, né? Quando tem a proliferação dessas dinoflageladas, tá? Então, até aqui coloco para vocês, olha, uma leitura, sugestão de uma leitura, que é a Ameaça à Vida Marinha, tá? Que é a presença da maré vermelha, tá? E também tem esse daqui,
que conta com um banco de imagens e informações sobre a diversidade das algas, tá bom? Então, fica aí para vocês de sugestão, mas para leitura, né? Eu até coloco aqui mais para vocês adiante sobre a maré vermelha, mas é importante da gente destacar isso, é muito bonito, um fenômeno que chama atenção, né? Afinal de contas, a gente tem uma distinção ali da coloração, ela é chamativa, deve ser lindo presenciar, né? Mas com esse cuidado, não mesmo entrar na água e também, ao mesmo tempo, principalmente, né, fazer qualquer tipo de ingesta daquela água, porque são substâncias tóxicas que possam ser danosas ao nosso organismo, tá? Aqui, né, como as algas, lembra que eu comentei com vocês? Chamando a atenção dessa diversidade que acaba impactando sobre a diversidade também da importância das algas, né? E tem uma coisa que é muito característica aqui para a gente falar sobre as algas. Elas estão no início das cadeias alimentares, né? Porque têm as heterotróficas, mas existem, elas são fotossintetizantes. Então, elas conseguem, né, literalmente fazer parte ali da base de uma cadeia alimentar. Elas acabam servindo de alimento, né, para vários outros organismos aquáticos, né, e acaba tendo essa importância ecológica muito grande, né? Então, isso é importante a gente destacar, que a gente está aqui estudando características de um grupo e, ao mesmo tempo, fazendo parte, né, dessa base de cadeia alimentar. Elas estão muito presentes, associados, quando a gente observa ali também a qualidade da água, né? Por quê? Nós vimos que existem algas que têm uma característica muito particular de estarem presentes em ambientes com riqueza de matéria orgânica. Então, é o caso da eutrofização, né? Eu até coloquei aqui imagens que também, então, não devo estar no arquivo que está lá no slide arquivado para vocês, que eu quis aproximar vocês, né? Esse assunto aproximar vocês. Em qual sentido? Porque na hora que a gente fala de eutrofização, acho que vocês devam lembrar disso aqui, ó. Lagoa da Pampulha, né? Quando a gente vai ali, vou ser muito sincera com vocês, não tem passo que eu não ando ali na Lagoa da Pampulha em função disso tudo que a gente está vivendo, né? Mas há tempos aí passados, né? Onde, teoricamente, entre aspas, a vida era normal, que a gente podia passear, enfim, ali na Lagoa da Pampulha, aquele aspecto, né, que a gente passa, nem sei como que tá lá agora, né, mas aquele odor, aquela aparência, né, aquela nata verde, né, isso daí é literalmente o processo de eutrofização, né? Ou seja, é o crescimento excessivo de algas em função da presença excessiva de matéria orgânica. Matéria orgânica vinda do quê? Do esgoto, né? Que a gente sabe que acaba sendo ali no local em que, embora não devesse, mas que chega ali esgoto, que chega matéria orgânica, né? Então, a partir do momento que a gente tem excesso de matéria orgânica, eu crio condições propícias para o crescimento exacerbado das algas, que dão esse aspecto. Olha, coloquei mais. Olha aqui, até foi recolher aqui do jornal Tempo, que tinha uma matéria lá específica, se não me engano, de 2019, chamando, inclusive aí, lógico, acaba tendo uma menor concentração de oxigênio na água, uma mortandade maior de peixes, né? Aqui não, aqui não é que eu tô pampulhando mais. Mas aqui eu até fiz questão de buscar, porque eu quis aproximar vocês. Não, quero aqui. Quis aproximar vocês esse assunto de algo, né? Que eu tenho certeza que todos vocês, a não ser que vocês não tenham caminhado na orla da Lagoa da Pampulha, né? Porque é clássico ali, inclusive tem regiões, já que ela
ela tem 18 quilômetros de extensão, né? Então tem áreas que eventualmente esteja mais limpa, áreas mais sujas, né? Com intensidade maior, justamente mais próximo, né? Ao local ali de liberação, às vezes, de esgoto. Então, elas acabam sendo mais intensas, essa presença, esse processo de eutrofização, né? Então, só para nos remeter, né? Não é porque tá verde que tá bonito, não. As condições, quando estão assim, na verdade, não são condições adequadas, né? É o indicativo de que aquela água tem uma série de poluentes que são danosos, né? À própria qualidade da água, danosos aos tudo que se refere ali àquele ambiente aquático, né? Quer seja vida animal, até mesmo vegetal, né? Porque ela está o quê? Ela está imprópria, ela está inadequada, né? Só está propícia ao bom desenvolvimento e ao desenvolvimento excessivo dessas algas. Né, gente? Por quê? Porque aí você começa a ter mortandade de animais. Remete, sim, às vezes um cheiro de esgoto clássico, né, desses ambientes. Realmente, né, a gente vai perceber, existem regiões que possam vir até pobreza de nutrientes, né, e, obviamente, aqui, esse processo que a gente vê de, olha só, isso daqui, se não me engano, é lá em São Paulo, se não me engano, não posso dar certeza não, gente. Mas se não me foge a memória, é um ambiente lá em São Paulo, olhem só. Aqui, né? Realmente, quando se faz estudo da qualidade da água, é importante não só, né, várias outras características que vão avaliar ali, né, são os bioindicadores da qualidade da água. Um deles é verificar a quantidade e a diversidade das algas presentes naquela água, tá? A presença, a quantidade, né, quais que estão ali, né? Então, esses são indicativos que possam sugerir, né, ali a qualidade da água, ou o nível de poluição dessa água, tá bom? Aqui, muito clássico, né? Aqui, eu já tinha chamado a atenção de vocês, né? Elas ajudam a diminuir, a reduzir a quantidade de dióxido de carbono, tá? Atmosférico. E, obviamente, isso daqui é um processo absolutamente importantíssimo para nós, né? Ela acaba sendo benéfica. As algas são absolutamente benéficas para a gente no que se refere ao meio ambiente, né? Por quê? Assim como as plantas, elas também ajudam essa redução, né, do dióxido de carbono. Pelo contrário, elas de fato, elas ajudam absolutamente muito. Então, é muito importante, gente, quando a gente fala de preservação ambiental, né? A gente até pega aqui um pouquinho da educação ambiental, mas não tem como fugir, né? Quando a gente fala de preservação ambiental, ela é muito importante, né? Todos os aspectos do ambiente marinho, do ambiente de água doce, associado a todos os diferentes ambientes, né? Todos os diferentes habitats que nós temos no planeta. Porque cada um tem a sua função, cada um ali colabora de forma diferenciada ou às vezes associativa para o benefício, né, ambiental. Então, aqui, no caso, as algas, da mesma forma que na hora que nós falamos ali das plantas, que ajudam, né, no processo de fotossíntese a diminuir a quantidade de dióxido de carbono no ambiente, as algas também fazem a mesma coisa, né? Então, por isso aí também quando a gente extrapola, vamos aqui extrapolar na nossa conversa, na hora que a gente fala em aquecimento global, alterando a temperatura da água, por exemplo, dos oceanos,
interferindo ali naquele ambiente, né? Fazendo com que a gente tenha diminuição, né, daqueles indivíduos que estariam ali presentes, a gente tem um impacto ainda maior sobre o planeta como um todo. Por quê? Não é só na diversidade que a gente também perde naquilo que eles fazem, que eles executam naturalmente, que é benéfico a todos. Né? Então, por isso que é muito importante a gente perceber isso. Eu acho que vocês estão numa fase do curso, e eu percebo isso porque eu estou com vocês, né? Também nesses diferentes momentos ali, que a gente consegue verificar que na biologia, embora a gente estude separado, né, é uma integração muito grande, né? A gente estuda separado didaticamente, porque também é impossível estudar tudo da biologia como um todo uma vez só, obviamente. Então, assim, mas é integrado, né? Na hora que a gente fala no contexto ambiental, é integrado. E por isso que às vezes prejuízos, né, que poderiam achar e que às vezes tantos acham que bobagem, é só isso, é só o acréscimo de meio grau. Não, gente, isso significa tanto, impacta tanto, né? Não só na diversidade, mas impacta a nós. Tem que gente só acha, né, que só é importante de imaginar em relação ao ser humano. Impacta. Se você não respeitar os demais, você vai acabar sendo impactado também, pode ter certeza. Aqui, imagens dessas duas circunstâncias bem características, né, que nós vimos, a eutrofização, né, a proliferação das algas, justamente em ambientes ricos com excesso de matéria orgânica, e a presença da maré vermelha. Né? Então, duas imagens aqui bastante características aqui para a gente. Tinha comentado com vocês, e aqui colocando, né? Olha, é uma boa, né, gente? Se eu pudesse agora, na hora do intervalo, ia ser uma boa, né? Um sushi, né? Olha, que beleza! Uma comida japonesa, né? Leve, né? Saudável, tá? Então, por que a gente coloca isso? Porque várias algas, né? Até a gente daqui, existem das algas pardas, as vermelhas, né? Que inclusive aquela nori que eu apresentei para vocês anteriormente, que é a alga que envolve sushis, tá? Olha só, tá? Também tem a alface do mar, que é aquela uva, né? Que é conhecida popularmente como alface do mar, que é fonte de vitamina, tá? Que tem aí, né? Podem ser utilizadas aí para a gente dentro da alimentação. Super saudável. Existe um uso muito grande, isso aqui também não é né, conhecimento geral, a gente sabe que de uma maneira muito ampla na natureza, vários componentes são retirados da natureza e são utilizados na farmacologia, né? Quer seja ali também na indústria de cosméticos, na elaboração de medicamentos, né? Que vem aí a partir de compostos de algas. E particularmente, não fico quieta. Particularmente das algas, né? A gente sabe que tem uma associação muito grande na parte mesmo de cosméticos. Extraem muito aí e utilizam de uma maneira bem ampla, pegando aí, trabalhando nesse contexto da dermatologia, tá? E elas também, isso eu não sei se todos recordam, já teriam ouvido falar, mas as algas marinhas, elas também são utilizadas como forragem, né? Para fazendas de frutos do mar. Fazendas de frutos do mar, que é outra maravilha. Uma combinação perfeita, né? Então, tem fazendas de frutos do mar, onde eles ali se dedicam, né? A ter ali a criação, né? De uma maneira mais concentrada, para poder, né? Demandando ali todas as necessidades e fazer com que
tenha uma maior produção dos frutos do mar, obviamente, com o objetivo de venda, né? Então, elas são utilizadas, as algas são utilizadas como forragem nesses ambientes, nessas fazendas, né? E, consequentemente, uma importância mais específica, né? Mas que é importante para a gente destacar. Aqui, eu já tinha falado anteriormente para vocês da situação da fluorescência, né? Olha só, até foi utilizada como uma descrição problema lá no nosso livro, que olha só, Rodrigo estava com sua família na praia já ao anoitecer e foi com seu pai até a água do mar e ao agitá-la percebeu pontos iluminados de cor verde azulada. Aí eu até fui buscar a imagem, né, para ilustrar essa situação problema aqui para gente. Olha que coisa linda, né? E aí coloca-se, né, o que eventualmente estaria acontecendo numa situação como essa. Olha só que outra imagem linda, né? Então, justamente isso, aquela capacidade de bioluminescência que eu citei para vocês, né, que algumas algas marinhas possuem. Então, de fato, essa bioluminescência muito característica é justamente de algas que são as dinoflageladas, são essas aqui, ó, quando eu chamei a atenção de vocês, da diversidade do aspecto morfológico delas, olha. Aqui, ó, tá? São as dinoflageladas, olha aqui, a diversidade, né? Elas que têm esse potencial de biluminescência. Enrola tudo. Deixa eu pôr aqui. Lindo, né? Então, aqui, no caso, é a maior presença desse tipo de alga nesse ambiente, tá? Que possa dar esse efeito de biluminescência intensa, né? E, logicamente, observado ao anoitecer, em função, obviamente, da diminuição ali de luminosidade natural no ambiente, né? Fica lindo demais a conta, olha só. Aqui eu vou colocar para vocês, na verdade eu não vou colocar agora não, que senão vocês não vão ver, porque a gente vai para o intervalo, né? Aqui são 2 pequenos videozinhos, tá? E aqui, vamos só colocar, vamos ver essa questão número 1 aqui, que aí a gente vai para o intervalo e na volta eu coloco o videozinho, a gente segue adiante, mas só para vocês terem a oportunidade aqui de acompanhar. Então vamos ver aqui. As algas formam um grupo muito diversificado dos seres vivos. A gente acabou de ver isso, eu acho que é o que é mais característico, né, disso, é justamente essa diversidade. Com representantes fotoautotróficos, heterotróficos, que podem se reproduzir sexuadamente, assexuadamente, podem ser uni- ou multicelulares, serem micro ou macroscópicos. Em relação aos habitats das águas, marca a alternativa correta. Então, vou deixar aqui, não falem nada não. Vê aí qual a alternativa que vocês marcariam, que aí a gente vai corrigir, tá bom? Mas não fala nada não, deixa o colega também tentar. Qual que vocês marcariam? Letra E. Letra E. Letra E. Ocorre em águas doces e salgadas e também em ambientes terrestres. Exatamente, né? Ou seja, aquilo que a gente vem de acordo com o que a gente falou, inclusive com o próprio enunciado, né? Diante dessa variedade de características e de habitats dos quais eles realmente possam estar associados,
tá bom? Então, isso mesmo. Então, a gente está no nosso horário de intervalo. Vamos para o intervalo, que aí na volta a gente prossegue aqui, que eu acho que tem mais uma ou duas questões, o videozinho, tá? E para a gente dar continuidade. Beijão para vocês.